Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 29 de abril de 2020, uma sexta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som de Antônio Márcio de Barros Buim, a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere o nosso dia a dia. E o programa, vamos então ao tema do dia. Falando de Vida e o tema do dia. A odontologia do sono se propõe a tratar quem sofre com apneia leve, ronco e bruxismo. E é sabido que dormir bem é relaxante e faz muito bem à saúde. Em contrapartida, noites mal dormidas podem afetar muito negativamente a vida das pessoas. Estudos sérios apontam que mais de 30% da população brasileira apresenta algum distúrbio ligado ao sono. Uma noite mal dormida pode estar relacionada, além de fatores otorrinolaringologistas ou até mesmo odontológicos, a alimentação inadequada, uso de problemas ilícitos, drogas, problemas de ordem psicossocial, doenças orgânicas, maus hábitos e muito mais. Os resultados são altos índices de acidente no trabalho, especialmente em transporte e maquinários. Diversos outros problemas podem também estar associados aos problemas do sono, como o bruxismo, a apneia, o ronco e a insônia. A odontologia do sono entra legalmente no processo com o objetivo de tratar problemas com esses distúrbios, além de permitir ao cirurgião dentista controlar distúrbios que desenvolvem-se ou potencializam-se enquanto dormimos. Hoje, no Falando de Vida, vamos destacar o tratamento dos distúrbios do sono através do aparelho intraoral, hoje com a doutora Lilian Gianazzi. E para falar sobre esse assunto, né, estamos aí nessa quarentena, logicamente aí respeitando aí o distanciamento social, com a doutora Lilian Gianazzi também participando conosco por telefone, ela que é especialista em distúrbios do sono, especialista também em ortodontia, em restauração e estética, e logicamente aí no tratamento do ronco e apneia. Doutora Lilian, muito boa tarde, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem mais uma vez, tudo bem, doutora? Oi, Tony, tudo bem, e vocês? Como é que estão as coisas nessa época de pandemia? Olha, estamos lá, né? Vamos nessa luta aí que logo acaba. Ah, isso é importante, ter esse lado positivo é importante. Lógico. Mas a doutora Lília, como profissional aí da odontologia, como é que tem se virado? Tem aparecido, por exemplo, muitos casos emergenciais dessa hora? Ah, com certeza, né, Tony? Bom, na minha área, né, como eu atendo muito sono e dor, né, eu trabalho na área de dor orofacial e de TM também, as pessoas, nesse período, né, de Covid, as pessoas estão muito ansiosas, todo mundo está comentando isso, várias entrevistas, né, vários programas de televisão focando nisso. Então, isso é uma realidade, as pessoas estão ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã, com o seu emprego, e com isso, lógico que você vai aumentar o apertamento, né, dos dentes. E além, não só isso, né, a dor facial não é só por conta disso, mas também porque as pessoas estão dormindo mal. Então, quando você tem um sono de má qualidade, ou você tem um sono muito fragmentado, que é o que eu tenho ouvido dos meus pacientes, né, que dorme e acorda várias vezes à noite preocupado, né, acorda pensando em coisas ruins, você acaba tendo dores somáticas, né? Não só na face, como no corpo também. Né? Isso vários artigos mostram, né? Que quando você tem um sono de má qualidade, depois de 3, 4 dias, você pode ter dor somática.
Se você já tem um problema prévio, como ronquiapneia, bruxismo, DTM, fibromialgia, outras comorbidades, isso tudo está sendo agravado agora no período de Covid. E isso vai repercutir na face, não tem como. Nosso corpo é um todo, não dá para separar o pescoço para cima e o resto do corpo, né? Uhum. Então a gente acaba atendendo, sim, muitos pacientes com dor. Olha só. Então esse é um... Fora dente quebrado, né? Dente que quebra. Já chegou a pegar dente quebrado, doutora? Sim. Já então chegou a pegar? Tem que vir, já. Então a gente precisa vir para o consultório para atender, né? Hoje mesmo eu estou aqui no consultório, hoje eu estou em Jacareí, vim atender uma emergência, 2 emergências aqui. E depois vou para o consultório em São José, onde eu também tenho emergência. Então está sendo bem corrido, apesar de não parecer. E como é que tem sido a proteção da doutora e também do paciente nesse período todo que tem essa aproximação do paciente, doutora? Ótima pergunta, Doni. Vamos começar assim. A odontologia não será mais a mesma daqui para frente, né? Então é muito importante a gente entender e o paciente também valorizar muito o atendimento, o local em que ele é atendido, porque até então, infelizmente, os tratamentos muitas vezes são procurados por valor, né, por custo, por preço, e na verdade a gente sabe que o custo de uma biossegurança num tratamento sempre foi alto, e agora vai ficar um pouco mais porque nós temos cuidados redobrados. Então os pacientes aqui no consultório já estão acostumados, que é o procedimento que eu sempre utilizei, né, então estamos apenas redobrando algumas coisas que a gente não usava. Então, o que nós estamos fazendo hoje, né? Além de usar máscara adequada, proteção dos óculos, touca, tanto no paciente quanto no dentista. Então, o paciente, quando vem ser atendido, né? A gente usa aerosóis, quando a gente vai usar o aerosol, ele é colocado touca nele, máscara, o babador que cobre todo o corpo. Isso eu sempre fiz. Mas o que mais nós estamos fazendo? O paciente, antes de chegar, a gente pergunta como ele está, por WhatsApp, né? Se ele teve febre, se ele teve gripe, sintomas de coriza, de gripe, né? Se ele teve contato com alguém que esteve gripado, ou alguém que chegou de viagem do exterior, né? E tudo isso ele vai nos responder. Se ele teve, e a febre também, nós medimos quando ele chega no consultório. Então, ao chegar no consultório, ele tem algumas recomendações que nós já encaminhamos por WhatsApp, que são as seguintes. Na porta do nosso consultório, tem um pano embebido com hipoclorito de sódio dentro das recomendações. Então, antes que ele entre na clínica, ele limpa bem a sola do sapato ali, para poder adentrar depois para o consultório. A secretária vai aferir a temperatura novamente, mesmo que ele tenha respondido as perguntas no WhatsApp. Nós recomendamos, então, que ele se dirija até o lavabo, lave as mãos, lave o rosto, né, passe álcool gel nas mãos, e se for manipular celular, nós pedimos que ele use o álcool gel com guardanapo, guardanapo de papel, né, papel toalha, para que higienize o seu celular, que o celular não parece, mas é um objeto mega contaminado, né? E depois, então, ele será atendido. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Entre um paciente e outro, nós temos que aguardar um período aí de pelo menos uns 40 minutos, 1 hora, e a gente está se guardando 1 hora, porque tem que fazer toda a asepsia, né? Com hipoclorito de sódio, né? Dos superfícies até o chão. Então, vai demorar um pouco mais agora para a gente poder atender um próximo paciente. Por isso é que eu digo que a odontologia vai mudar, a rotina vai mudar. Olha só, doutora Lília deu aí um diagnóstico como o paciente também tem que agir, porque ele tem que mudar, não é só chegando e sentar na cadeirinha. Não, né? E ele tem que vir de máscara, né? Nós já pedimos isso, né? Que ele já venha. Agora é norma, é decreto, né? Em São José dos Campos, você tem que andar de máscara na rua. Aqui em Jacareí, eu não sei se já está assim. Mas é uma questão individual também, né? Tem que tentar andar de máscara, né, doutora Lília? Não, tem, mas enquanto não é decreto, ninguém usava, né? Exatamente.
Agora não tem como, vai ter que usar, né? Então é uma forma de você se proteger e também o seu próximo, né? Tá certo. Chegando pergunta já para a doutora Lilian Gianazzi, especialista no ronco e apneia e com tratamento com aparelho intraoral. Aqui pelo WhatsApp, que é o 974110125. Quem chega para a gente aqui é o Douglas e diz o seguinte: quero fazer uma pergunta para a doutora Lilian. Eu ronco muito forte à noite. Às vezes o ronco interrompe meu sono. E sinto sono durante o dia e ao dirigir. Ele disse que foi no otorrino que indicou perder 5 quilos. Ele disse que tem obesidade, mas também tem desvio de septo acentuado. Eles pediram aí a polissonografia, mas ele queria saber como que é a polissonografia e se é alternativa do exame da polissonografia no tratamento, doutora Lilian. Não, as recomendações são corretas, são pertinentes, mas é preciso tratar o ronco de uma maneira mais efetiva e mais rápida, porque perder peso leva tempo, né? E se você já tem uma queixa de sonolência, principalmente ao volante, isso é um risco para você e para a sociedade. Então, o exame de polissonografia é para saber se você, além do ronco, você tem apneia obstrutiva do sono e qual é o grau dessa apneia. Se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. Então, a partir deste diagnóstico, o médico vai orientar o melhor tratamento, né, para você, que tem que ser iniciado o mais rápido possível, junto com as outras orientações que já foram dadas, né? Então, a partir dali você vai ter 2 opções de tratamento. Se for uma apneia grave, geralmente a primeira opção é o CPAP, né? E para ronco, apneia leve e moderada, é possível tratar com o aparelho intraoral, né? Mas o que fazer quando o paciente não se adapta ou não quer usar o CPAP? Que é a rotina do consultório, né? A maioria não adere ao tratamento ao CPAP. Então, nós temos postulado na literatura e publicado em 2015 o guideline referente ao uso do aparelho intraoral para ronquiapneia, que diz que quando o paciente de qualquer gravidade não aceita ou não se adaptou ao CPAP e prefere outra terapia, o profissional que está referendando, no caso o médico do sono, ele deveria indicar o aparelho intraoral, o que é melhor do que não usar nada, né? Então é melhor o paciente estar tratado com o aparelho intraoral do que ele não receber nenhum tratamento. A polissonografia é o que indica a intensidade do ronco, doutora? Da apneia do sono. Da apneia. Porque o ronco ele já sabe que tem, né? O ronco, todos nós podemos diagnosticar quando a gente ouve, mas por trás do ronco talvez tenha uma apneia. Alguns pacientes não têm, mas a grande maioria tem uma apneia do sono em algum grau, que pode ser leve, moderada ou grave. E tem que tratar, não pode ficar sem tratamento. Quando o nosso ouvinte destaca que ele dorme mal e durante o dia tem sono até mesmo ao dirigir, esse realmente é um dos sintomas? Esse é um dos sintomas da apneia do sono, né? Então é sonolência diurna, aquela vontade de cochilar em vários períodos do dia, acordar cansado, começar a ter lapso de memória, começar a alterar o humor, começar a acordar com dores no corpo, começar a ficar com raciocínio mais lento, começa a perceber que não consegue mais desempenhar as tarefas que ele desempenhava antes no mesmo período de tempo. Então, todos esses sintomas, nos mostram, né, nos indicam que ele pode ter a apneia do sono. Mas a comprovação é dada pela polissonografia, que é o padrão ouro para o diagnóstico. Ah, tá certo então. Outra pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp, 974110125, que é do Paulo. Aquelas cochiladas durante o dia, se eu consigo repor as noites mal dormidas? Você consegue melhorar a sua disposição, mas todo o sono que você não conseguiu ter, né, durante a noite, você não recupera mais. Então você até consegue ter uma melhora na sua disposição, mas não pode se dizer que você recuperou aquele sono que você não dormiu.
Até porque um cochilo a gente recomenda em torno de 20 e 30 minutos, né? Então, mesmo que você durma, se você ultrapasse e durma 1 hora, 2 horas no dia, você não recupera aquele sono que você não teve na noite anterior. Doutora Lília, então, eu dormindo 8 horas direto até 10 horas direto, não significa, então, que eu tive um bom sono? Se você dorme mal às 10 horas, ou seja, se você ronca, se você acorda várias vezes à noite, se você tem bruxismo do sono, né, que isso deixa você cansado, o sono não é reparador, se você pode ter algum outro distúrbio à noite que te interrompa, né, por exemplo, você dorme, mas no meio da noite você acorda, que é uma insônia de manutenção, e consegue dormir só lá no final da madrugada, novamente. Então, você teve uma noite de má qualidade. Então, não significa que dormir 8 horas, 9 horas, se você dormir mal, você não teve um sono de qualidade e você não está tendo uma noite restauradora. E seu corpo vai sofrer as consequências a longo prazo, né? Pode vir a aparecer outras doenças aí, sistêmicas, devido à falta de um sono reparador. Nossa, olha só que situação. E para quem já tem ronco e apneia, tem alguma dica para minimizar ou tentar dormir melhor? Ou apenas o tratamento intensivo, doutora? Tudo é um conjunto, né, um conjunto de terapias e de orientações. Então, além do tratamento propriamente dito para ronco e apneia, e dependendo do caso é o aparelho intraoral ou o CPAP, o paciente tem que perder peso, ele tem que seguir aquela higiene do sono, né? O que é a higiene do sono? Dormir em horários regulares, acordar em horários regulares, né? Não comer coisas pesadas até 2 horas antes de dormir, à noite de preferência alimentos leves, não fumar, evitar bebida alcoólica, né? Até pelo menos 2, 3 horas antes de dormir, evitar, se possível, né, não ficar se automedicando com aquelas medicações para dormir, que isso vai alterar seu sono. O quarto tem que estar escuro, limpo, arejado, né, para quando você for dormir, o seu sono conseguir ser efetivo, você conseguir consolidar esse sono de melhor maneira. Então, todas essas orientações que a gente chama de higiene do sono, elas devem ser realizadas. Importante, né, Dona, que a gente sempre comenta, não ficar no celular antes de dormir. Então, 2 horinhas antes, não olha mais celular, computador, tablet. Pode deixar um abajur na sala uma luz mais amarelada, mais escurinha, para você poder já ir facilitando o sono chegar. Olha que dica bacana, então. Então eu tenho que me preparar para dormir, não é só chegando e pular na cama. Não, então não resolve, você não consegue. Né? Nós precisamos desacelerar, né? E com tudo isso, junto com um tratamento específico para os distúrbios do sono. No caso aí, por exemplo, do ronco e da apneia do sono. Ah, tá certo, então. Deixa eu só registrar aqui. Porque assim, Dona, não adianta você usar um aparelho oral no CPAP, e antes de dormir, comer uma pratada, né? Comer uma feijoada. Você vai dormir mal. Aí vai falar que o tratamento não dá certo. Entendeu? Sim, então, assim, a gente tem que ter parcimônia com as coisas e seguir as orientações que são dadas pelos profissionais. Ah, que coisa, viu? Pergunta aqui da nossa ouvinte pelo nosso WhatsApp 974110125 para a doutora Lília Gianazzi sobre ronco e também sobre a apneia e distúrbios de sono hoje, aqui no Falando de Vida. Boa tarde. Doutora Lília, acordo várias vezes à noite para cuidar de uma pessoa doente. Durmo apenas 5 horas por noite. Pode acarretar algum problema de saúde futuramente? Olha, hoje o que nós temos na literatura, né? O ideal é a gente não dormir menos do que 6 horas. Quem dorme menos do que 6 horas, a longo prazo, está sujeito a alguns comprometimentos na saúde, sim, né? Como problemas cardiovasculares, metabólicos, né? Então é importante, se possível, dormir no mínimo 6 horas, né? E isso seria o recomendado. Agora, algumas profissões não permitem,
né? Algumas situações, às vezes, né? Não permite, por exemplo, se você tem a sua mãe doente e você precisa cuidar dela, isso vai ter que ser feito. Se você não tem um cuidador, um profissional que faça isso, você vai ter que fazer. Então, por um período, sim, você já sabe que pode ter seu sono prejudicado, né? Bom, é como a pergunta anterior, sobre 10 a 8 horas de sono direto, e agora a pergunta de 5 horas. Então, a qualidade não está na intensidade, né? Está na qualidade, na preparação mesmo, né, do sono, né? O sono de qualidade, ele tem que ser ininterrupto, e nós precisamos, para nós nos recuperarmos, para termos uma recuperação da energia gasta na vigília, no dia anterior, nós precisamos, em média, né, no mínimo, né, de 6 horas, no mínimo. Então, nós temos pacientes que, geneticamente, precisam de menos do que isso. Às vezes a pessoa até tenta dormir, mas para ela 5 horas de sono está ótimo. Ela acorda bem disposta, né, e ela não tem um distúrbio. Ela dorme bem a noite inteira, sem interrupções, mas ela acorda, o relógio biológico dela faz ela acordar depois de 5 horas de sono. Da mesma forma, tem pessoas que precisam mais de 9 horas de sono, né? Então, essas pessoas, se elas têm um sono de qualidade, ou seja, não tem interrupção por algum distúrbio, né, ou alguma outra ocorrência do ambiente, elas vão ter um sono reparador. Porém, isso não é suficiente, abaixo de 6 horas, não é suficiente para te proteger a longo prazo de algumas doenças sistêmicas, tá? Então, é isso que nós chamamos os pequenos dormidores, que se sentem bem com menos de 6 horas, e os grandes dormidores, que se sentem bem e que precisam de mais de 9 horas. A grande o grande número da população está no meio, que dorme entre 7 e 8 horas, tá? Tá, perfeitamente. Eu acho que o grande detalhe da gente não conseguir ter essa percepção da importância do sono é não saber realmente a influência do sono no nosso organismo, no nosso corpo, né? O que ele produz pra gente, né, doutor, na hora do sono, né? Exato. Agora está sendo mais falado, né, principalmente nessa época agora de Covid, a imunidade, ela está muito intimamente relacionada com o sono. Então, um sono de má qualidade, ele vai te prejudicar em relação ao seu sistema imunológico. Então, seu sistema imunológico vai ficar mais susceptível a doenças, né, a alterações, permitir, né, que seu corpo sofra algumas alterações, do que um indivíduo que tem um sono de qualidade, equilibrado, regulado. Ok, então. Vamos a um breve intervalo, a gente volta já já com a doutora Lilian, tem várias perguntas chegando pelo nosso WhatsApp aqui, hoje falando sobre distúrbios do sono, esse tempo de quarentena, todo mundo querendo dormir bem, outras pessoas não conseguindo dormir bem, mas tem os nossos prejuízos, né, pro nosso corpo, pro nosso organismo também. Já já voltamos com muito mais participação, até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E o programa Falando de Vida nesta quarta-feira, hoje destacando aí logicamente os distúrbios do sono, e especialmente o ronco e a apneia, e o tratamento através do aparelho intraoral com a doutora Lilian Gianazzi, que é especialista no assunto já há muito tempo também. Pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 974110125. Boa tarde, tenho problemas com o meu sono e idêntico ao nosso ouvinte anterior. Fui orientada a emagrecer. Queria saber se, doutora, se esses aparelhos de sonos milagrosos que são oferecidos pela internet para colocar no nariz ou na boca para melhorar a qualidade do sono, se são eficazes ou se tem uma recomendação até mesmo do Ministério da Saúde. Bom, essa é uma ótima, né? Eu sempre gosto de falar isso. O aparelho intraoral, ele tem que ser confeccionado para aquele paciente, para aquela arcada.
compras de aparelho intraoral pela internet, que são esses aparelhos que você põe na água, ferve a água, amolece o aparelho e morde, que é o que a gente tem visto muito, e tem muito isso lá fora também, no exterior, isso é totalmente contraindicado. Primeiro porque são aparelhos que não foram feitos para aquela arcada. A adaptação deles é muito falha. São aparelhos grossos, eles acabam machucando com o tempo a boca do paciente e fica desconfortável. E com o tempo esse aparelho vai soltar da boca. Então ele não vai tratar, ele vai piorar a doença do paciente. Então tudo que você vê, não só aparelho intraoral, mas tem anel de ronco, brinco de ronco, negócio do nariz que põe para poder tratar o ronco, enfim, tudo isso que você vê pela internet, que são tratamentos que você compra via correio, não funcionam, não tem embasamento científico, tá? Então, assim, é uma perda de tempo e uma perda de recursos, porque o paciente está gastando por uma coisa que não vai ter solução, não vai dar solução para o problema, e pior, pode piorar a longo prazo o problema que ele já tem. Então, de novo, não é recomendado compra de qualquer tratamento que seja pela internet, pelo correio, para ronco e apneia. E até porque não vai ter assistência depois, né? Não, isso a gente nem fala, né? Você não tem um acompanhamento com o dentista, você não sabe o que está acontecendo, se está tendo algum prejuízo naquela boca, naqueles dentes, né, na própria mucosa do paciente. Então, é totalmente contraindicado e é um risco até para a sua saúde. O barato sai caro. Aliás, no caso da apneia do sono, sai muito caro. Sai muito caro, né? Vamos falar de uma outra boa notícia, doutora Lília? Muito boa notícia esta. A equipe aí da Unesp São José, com a doutora Lília Gianazzi, aquele trabalho de avaliação do bruxismo, do sono e da vigília em adultos com síndrome de Down, foi premiado, doutora? Nossa, Doni, que maravilha. Isso é uma notícia que nos deixou muito felizes. É uma bênção para o nosso trabalho. Então, essa pesquisa, esse trabalho que nós mandamos, foi premiado pela Academia Americana de Odontologia do Sono, que é a maior entidade no mundo em relação à odontologia do sono, onde nós temos as nossas diretrizes, os nossos guidelines, tudo vem dessa academia americana. E foi justamente ela que nos premiou com esse prêmio de melhor pesquisa clínica. E esses são resultados preliminares, né? Apenas do bruxismo. Ainda vamos reportar o resultado com a apneia do sono e com os tratamentos, né? Que nós estamos finalizando agora. Que esse foi o resultado basal, ou seja, do início do tratamento, como os pacientes se apresentam, né? Qual é a situação, a situação deles no início do projeto, e eu acho que o ano que vem a gente já tem os resultados com as terapias. O que vai mudar nesses parâmetros, no bruxismo, na apneia e no ronco, após o uso das terapias. Então nós estamos muito felizes pelo reconhecimento. Que bacana. Doutora Lília, embora o trabalho ainda não está finalizado, mas ele foi apresentado nos Estados Unidos ano passado, não foi? Esse ano. Foi esse ano? Né? Esse prêmio é desse ano. Então, como tudo foi suspenso, todas as atividades, né, congressos, atividades acadêmicas foi suspenso, seria agora em junho, então o prêmio foi recebido via e-mail, né, como eu compartilhei nas mídias, né, então a gente ficou muito feliz, porque nós identificamos nessa população um nível muito alto de bruxismo, né, e de apneia do sono. Então tem muito poucas publicações e em relação ao bruxismo quase nenhuma. Então nosso trabalho é praticamente inédito nessa fase, né, neste trabalho de identificar qual é a realidade dos adultos com síndrome de Down em relação a distúrbios do sono. Porque ninguém fala nisso e ninguém se preocupa em tratar esses distúrbios e até de diagnosticar nos pacientes com síndrome de Down, o que é de suma relevância. Olha só, que bacana, parabéns mesmo a toda a equipe, a doutora Lília Gianazzi, por esse trabalho aí desenvolvido aí. Graças a Deus, que maravilha.
estamos colhendo os bons frutos, né? E agradecimento especial para a professora Mônica Gomes, que é a coordenadora de todo o projeto, e é ela que é minha supervisora do pós-doutorado, né? Que é justamente parte do meu pós-doutorado foi esse trabalho premiado. Ok, então. Doutora, outra pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp em relação à pandemia e à quarentena. A senhora falou do bruxismo logo no início, e a pergunta é interessante. Se esse período de um pouco mais de ansiedade, de falta de expectativa, de pensar lá no futuro, de estar nessa situação mais ansiosa, se pode ser gatilho para o bruxismo? Pode, né? Porque as pessoas, elas, durante o dia, elas acabam aumentando o bruxismo da vigília, que é o encostar ou apertar dos dentes, ou movimentos repetitivos, né, com a musculatura mastigatória, mesmo que não encoste os dentes, nós consideramos bruxismo da vigília. E o bruxismo, a ansiedade, desculpa, em si, ela vai modular, então, o bruxismo do sono. O bruxismo do sono não é causado pela ansiedade, mas ele pode ser piorado naquelas pessoas que já têm, piorado pela ansiedade, depressão, por todo esse momento que nós estamos vivendo. Para quem não se familiarizou com o bruxismo, o que é o bruxismo, doutora Lília? O bruxismo nós temos 2 tipos, né? Hoje classificado como bruxismo do sono, que você arranja ou aperta os dentes enquanto dorme, então você não percebe que isso ocorre, e ele é originado por uma alteração do sistema nervoso central. Então você, por algum motivo, existe um input, um comando do sistema nervoso central que faz aí você ranger ou encostar os dentes, apertar os dentes dormindo. E nós temos o bruxismo da vigília, que acontece em todo o período que você está acordado. E a origem desse bruxismo da vigília é mais relacionada, então, com a ansiedade, com a depressão, com preocupação, com perfeccionismo. Então, as pessoas não percebem que quando estão fazendo alguma tarefa, assistindo um filme, lavando uma louça, né? Estão apertando os dentes, ou estão encostando os dentes, mesmo que de leve, ou mesmo fazendo movimentos repetitivos com a musculatura mastigatória ou lábios. E movimentos esses que às vezes não tem o encostar dos dentes. E tudo isso vai gerar dor, pode gerar dor a longo prazo, né? Então isso tudo está aumentando muito nesse período de Covid. Olha só. E pior que a gente não percebe mesmo, a gente morde os dentes e não percebe, né? Interessante, Exato. Né? Durante o dia, quando a gente orienta os pacientes a se auto-perceber, se policiar, para manter esses dentes afastados, para evitar movimentos repetitivos com a boca. Então aí depois a gente pode lançar mão de alguns dispositivos, né, lembretes para o paciente pregar na casa e toda hora olhar, não aperte, não encoste. Existem aplicativos de celular que você pode programar cada 30 minutos para ele apitar e te lembrar, não encoste, né? O nome desse aplicativo chama Desencoste. E tem o dispositivo Diva, que você usa, é uma mini placa que você usa por 3 meses, no período que você está acordado, e isso vai ajudar, através de um biofeedback, ao paciente, toda vez que ele tocar nessa mini placa, ele lembra que tem que afastar. Então ele consegue, em tempo real, perceber aqueles momentos em que ele encostou. E o cérebro, então, com isso, consegue aprender um novo comportamento no final aí de 3 meses. Né? Então, tem várias formas de tratar e ajudar o paciente a reduzir esse bruxismo da vigília. Bacana, então. Doutora Lília, a apneia é aquela dormidinha com aquele falta de entrada de ar por uns 10 segundos, né? A apneia é toda obstrução durante o sono, obstrução total ou parcial da garganta, né, das vias aéreas superiores, que tem que durar no mínimo 10 segundos. Quando dá aquela... Aí quando você para de respirar, quando você vai retomar o ar, é que você tem esse ruído, né, que é o ronco ressuscitador em muitos casos. Então, parece que você está
com falta de ar, você está se afogando, né? E você puxa o ar com muita avidez. Então, quando você vê isso, o paciente acabou de ter um evento de apneia do sono. Olha que bacana. Doutora Lília Gianazzi, olha, eu só tenho que agradecer a tua participação conosco, a tua participação nessa quarentena, mas atendendo aí a população aqui no Vale do Paraíba, até para não atrapalhar tanto que está no consultório hoje aí, a gente só tem que agradecer, muito obrigado e uma ótima quarta-feira, viu? Eu que agradeço, Doni. Eu agradeço você, aos ouvintes, né, por estarem com a gente. Obrigada pela oportunidade. E estava com saudade de você já. Faz tempo que a gente não conversava. É verdade, faz tempo. Acho que esse ano foi uma vez só, né? Eu acho que foi só uma vez. Então tá bom. A gente tá torcendo para essa quarentena acabar logo, né? Vai acabar. Se Deus Tudo quiser. que começa tem fim, não tem jeito. É uma lei do universo. A gente tem que ser positivo. Exato. Obrigado, bom trabalho, doutora. Obrigadão, ficam com Deus. Fica com Deus também. Muito obrigado pela participação. A doutora Lília Gianazzi, ela que é especialista no tratamento de distúrbios do sono, ronco e apneia. Ela que também é especialista em ortodontia, restauração e estética. E teve aí essa premiação recentemente, né, desse trabalho maravilhoso desenvolvido aí pela Unifesp São José, esse trabalho aí de avaliação do bruxismo do sono e da vigília em adultos com síndrome de Down. Aliás, eu me lembro bem quando a gente falou sobre esse assunto, né, a gente até deu algumas dicas a algumas mães que daqui de Jacareí que foram também participar desse programa, desse projeto todo. E tem muitos jovens já com adultos, né, com a síndrome de Down leve, já tendo aí dados importantes para dormir. Se eles dormem bem, logicamente eles têm uma vida melhor. Se eles conseguem mastigar e comer melhor, consequentemente tem uma vida ainda melhor ainda, mesmo com a síndrome de Down, dá para ter uma vida muito bacana. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo nesse nosso país, né? Como dizia a nossa amiga lá daquela novela lá, né? Cada tomba é um flash, cada rio é um flash. Não sei que é um flash a todo momento, tudo acontece. Me parece que tá uma competição aí com o Covid-19, tá acontecendo de tudo. Mas o que você está falando, Doni? O que aconteceu? Daqui a pouco eu falo o que aconteceu nesta manhã em Brasília. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E de volta com o programa Falando de Vida nesta quarta-feira e logicamente a gente dá a informação do que acontece em tempo real também, tem as nossas entrevistas, sempre auxiliando aí o nosso ouvinte para ter aí uma qualidade de vida muito boa. Hoje a gente falou com a doutora Lília Gianazzi sobre a questão aí da qualidade do sono, né? Importante aí dormir bem, se preparar para dormir, para que a gente não tenha aquele ronco exagerado, né? Não tem apneia exagerada, tem um sono revigorante, né? Um sono revigorante para acordar disposto no dia seguinte, né? Então não adianta dormir 14 horas, se você às vezes acorda muitas vezes durante a noite, né? Ah, mas eu durmo aí 6, 7 horas direto, com tranquilidade. Opa, bacana, né? Aí dá para ter aí uma reposição bacana da nossa energia também. Mas por falar em energia, onde tem energia mesmo é lá em Brasília, hein? Em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu agora de manhã a nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. A decisão é liminar, ou seja, provisória, e foi tomada em ação movida pelo PDT. É provisória. E quem nomeou o Alexandre Ramagem foi o presidente da República. Então, olha, vai ser uma tarde quente hoje em Brasília por conta disso, né? Por conta disso. Ele assumiria hoje, né? Aliás, o Alexandre Ramagem assumiria disso. Porque o Alexandre Ramagem, segundo aí as últimas informações, ele é amigo da família Bolsonaro e foi escolhido pelo presidente da República para chefiar a Polícia Federal em substituição ao Maurício Valeixo. Ao suspender a nomeação, Moraes citou as alegações de Moro e afirmou que há indício
de desvio de finalidade na escolha de ramagem. O que é esse desvio de finalidade? A situação no Brasil começa a se repetir, né? A gente até gosta de dar um exemplo para o nosso ouvinte entender. A questão não é se você é amigo, se você é primo, se você é parente do presidente. Segundo os juristas, a questão é para que você nomeia. Para quê? Ou seja, a Polícia Federal é uma instituição. Então ela tem uma instituição, tem uma definição, tem uma missão, tem propósitos já definidos. Aí quando você é amigo do Doni, primo do Doni, parente do Doni, cunhado do Doni, não pode ser, não, o problema não é esse, falar, olha, eu quero colocar o meu parente para tal coisa. Ou seja, você define, você quebra a instituição. Isso já aconteceu no Brasil em outros tempos, de nomeação aí e cargos de ministro aí para alguma coisa. Ou seja, então, a questão que o Alexandre de Moraes pegou foi justamente essa questão do desvio da finalidade, que foi embasada justamente quando o ex-ministro Sérgio Moro fez aquela entrevista e desabafou toda a situação de chamada interferência na Polícia Federal. Mas, logicamente, como cabe recurso, é de cunho provisório, a tarde de hoje será realmente movimentada, porque, logicamente, aí os advogados do presidente da República, eles com certeza vão tentar reverter esta situação. Agora, assessores do próprio presidente já, segundo eles, avisaram o presidente que isso iria acontecer por conta dos desdobramentos recentemente em todo o Brasil. Então vamos aguardar e esperar aí os próximos capítulos. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Eu volto amanhã às 7h30 da manhã com o nosso Jornal da Mensagem, trazendo mais um bate-papo, mais informação para você, e o Falando de Vida trazendo temas que você também possa refletir, que você também possa participar conosco também. Você que está em casa, você que está aí em quarentena, está acompanhando o nosso programa, participando pelo nosso WhatsApp, participando aqui da nossa alegria, da evangelização, participando das notícias, sempre muito bem antenado. E como disse a doutora Lília Janazzi, né? Tudo que começa vai terminar. Então essa quarentena vai terminar. E se Deus quiser, nós vamos ter aí aquela programação, todo mundo aqui no estúdio, naquela festa toda no estúdio, participando, com todo mundo aqui ao vivo, e também você tendo a informação e a qualidade que a nossa Rádio Mensagem sempre se predispôs a dar para você também. Um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.